Olá! Neste vídeo vamos falar da formação do Istmo do Panamá e seu consequente intercâmbio faunístico, no qual as espécies migraram de um continente para o outro. Mas para isso temos que entender algumas coisas antes, então vamos voltar no tempo. O nosso planeta sofreu inúmeras mudanças desde seu surgimento até o momento presente, tanto no seu interior quanto na superfície. Os continentes que conhecemos hoje não estiveram sempre separados, e parte da crosta continental que hoje fazem parte de um mesmo continente nem sempre estiveram unidas. E qual a consequência disso para a distribuição dos animais e plantas na superfície terrestre ao longo do tempo? Como isso afetou a formação de novas espécies, ou seja, a história evolutiva dos seres vivos? A biogeografia tenta responder essas perguntas, levando em conta não só as mudanças nos continentes, mas também mudanças no clima, nos oceanos, no relevo, dentre outras. Para entender como isso funciona, podemos usar como exemplo a época da separação entre a América do Sul e a África. Em um determinado momento, os animais que existiam naquela região faziam parte de uma população só, conseguiam transitar de um lado para o outro, e assim conseguiam gerar descendentes com indivíduos de ambos os lados. Dessa forma, toda essa população tinha uma composição genética semelhante e era composta de uma espécie só. Vamos ver o que acontece quando a separação efetivamente começou. Agora as populações de animais que tinham mais dificuldade de ir para o outro lado acabaram se isolando. Como indivíduos de um dos lados não conseguem gerar descendentes com indivíduos do outro lado, essas populações ficam reprodutivamente isoladas. Ao longo do tempo, veremos uma mudança na composição genética nas populações de cada lado, e isso levará à formação de novas espécies. Quando a separação se acentua mais ainda, isso passa a acontecer com mais populações de animais. Eventos como esses são frequentes na história da Terra por causa de todas essas mudanças, e também pode ter acontecido o contrário. Continentes que antes eram separados se uniram e aconteceu um fluxo de animais entre essas regiões. Vamos ver com mais detalhe o que aconteceu quando as Américas estavam se unindo. Há 15 milhões de anos atrás, começa a se formar um arco de ilhas vulcânicas na região do Mar do Caribe. Ao longo dos anos, surgem mais ilhas que vão completando esse arco, ou seja, aproximando a América do Sul da América do Norte. Isso permitiu que organismos com maior capacidade de dispersão, como algumas plantas e aves, conseguissem migrar para ambos os lados. Há 3 milhões de anos atrás, essa conexão se estabeleceu definitivamente e principalmente os mamíferos terrestres são favorecidos, ocorrendo efetivamente o grande intercâmbio faunístico americano. Mas como será que se deu essa migração? Será que todos os animais correram de um continente para o outro assim que o istmo se estabeleceu? Claro que não. O tempo para acontecer essas migrações são de alguns milhões de anos. Para entender melhor esse processo, consultamos um especialista. É difícil prever em que direção ou como vai ser uma expansão de uma distribuição de um grupo, porque você tem tem outras limitações, não é um caminho livre para uma espécie entrar em um local. Tem outras espécies ali, existem necessidades de recursos e limites de tolerância que funcionam como filtros. Então que algumas espécies não conseguem mudar aonde elas ocorrem, né? Não conseguem ampliar a sua área de distribuição. Uma das consequências disso é que, dependendo do clima no planeta, o nível do mar, a vegetação e os organismos vivendo em cada área vão mudar, e assim diferentes espécies vão conseguir migrar pelo istmo. Mas é difícil prever como que cada migração ocorre. Teríamos que ver a situação de cada grupo. Vamos ver um exemplo. Teria que olhar, por que os ursos conseguiram descer e se estabelecer na América do Sul? Porque nós tínhamos mais ursos. Hoje a gente só tem uma espécie de urso na América do Sul, que é o urso de óculos. Mas antes haviam mais, né? Então é difícil determinar por que uma espécie ou uma linhagem conseguiu e outra linhagem não conseguiu colonizar um local. E como eu disse, houve fluxo nos dois sentidos. O que aconteceu é que se estabeleceu, por exemplo, as aves do terror, elas ocorriam na América do Norte também. Elas chegaram
a subir para a América do Norte, mas elas se extinguiram por algum motivo, elas acabaram se extinguindo tanto lá quanto aqui. É importante ressaltar que as espécies que ocorrem hoje não são as mesmas de antigamente, mas sim descendentes das que migraram. Ao se estudar a história evolutiva desses seres atuais, conseguimos ter algumas evidências das migrações que aconteceram antigamente. Mas para isso, nós precisamos de dados, coletados através de registros fósseis e outras evidências. Atualmente, enfrenta-se um problema de falta de dados, o que gera uma lacuna muito grande no nosso conhecimento sobre esse assunto. Mas também as espécies atuais não são só reflexos de migrações que aconteceram. Muitas foram extintas num continente ou no outro, e também podem ter ocorrido diversos eventos de especiação, que modifica a composição da fauna em cada continente. E algumas espécies se estabeleceram lá. Existe uma, são poucas que sobreviveram, mas existe uma espécie de ouriço, que o ouriço é um caviomorfo, então ele faz parte desse grupo desses roedores que vieram para cá e se desenvolveram aqui. Ele foi para a América do Norte, e um gambá, o de Delphis virginiana, que também é um resultado, existe até hoje na América do Norte, é um resultado dessa migração. É que as migrações do norte para o sul, elas tiveram um impacto maior na nossa fauna, porque eles acabaram se dando, por algum motivo, acabaram se dando muito bem por aqui. As espécies que chegam em outro continente interagem com as populações que já estavam presentes ali e podem causar impactos. Algumas dessas consequências podem ser extremas, alterando inclusive a composição da fauna dessa região. O que se supõe é que alguns grupos sofreram bastante o impacto dessas migrações, principalmente esses predadores que eram metatérios, que não eram os carnívoros que não eram carnívora. Então, alguns pesquisadores sugerem que eles já estavam em declínio nessa época e que a chegada dos carnívoros verdadeiros, né, foi só um golpe final, mas existem outros pesquisadores que sugerem que não, que isso foi determinante, que somente a hora que esses outros carnívoros desceram para a América do Sul, que os carnívoros metatérios eles se extinguiram. Então, assim, existe muita incerteza, como eu disse, por causa da dificuldade em lidar com a falta de informação do registro fóssil na América do Sul. Conseguimos ver com tudo isso que as linhagens dos animais estão em constante mudança e são influenciadas pelas mudanças que acontecem na Terra, inclusive nos dias atuais. Daqui a milhões de anos, muito provavelmente não encontraremos os mesmos animais dos mesmos continentes que temos hoje.